Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa falar conosco sempre por intermédio da sua santa palavra. Hoje, dia 16, sábado, final de semana chegando, que o Senhor possa fortalecer o nosso coração na nossa jornada e ajudar-nos a completar a carreira e agir com sabedoria no meio dela, não é verdade? Glória a Deus. O texto hoje, para nossa breve reflexão, ele encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, quero ler a partir do verso 1 com vocês. Vamos lá? Diz assim: Então Agripa disse a Paulo: Você pode falar em sua defesa. Paulo fez um sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz de ter hoje a oportunidade de lhe apresentar a minha defesa contra todas as acusações feitas pelos líderes judeus, pois sei que conhece bem todos os costumes e controvérsias. Portanto, peço-lhe que ouça com paciência. Glória a Deus, somente até aqui para aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração no dia de hoje, irmãos. Esse texto eu já passei várias vezes, tem várias ministrações dele aí no canal, daquilo que se refere, que o Senhor vem falando conosco, é a passagem de Paulo pelo rei Agripa e o governador Festo, e ele não perde a oportunidade de pregar a palavra. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo, pregue enquanto caminha, ide e pregai o evangelho, é uma ordem do Senhor Jesus, e ele está pregando para gente grande. O rei Agripa desejou ouvir Paulo, tamanha a história dele. Por quê? Porque Paulo é inocente e se colocou em celas. E eu já quero falar para vocês, algemas não são sinal de prisão. Homens livres que estão em celas, homens presos, andando soltos pela rua. Sabe por quê? Quando nós descobrimos o que é liberdade, entendemos que a nossa caminhada pode passar por prisões e dor. Nós não vamos mudar a nossa essência. A verdadeira liberdade não consiste em violência e em simplesmente controlar os nossos sentimentos e mudar como vemos o mundo, através do olhar de Deus, através da missão que Ele nos deu. Bom, e eu quero fazer algumas aplicações pertinentes daquilo que é a nossa vida, irmão. Contemporalizar. Vamos lá? Diz assim, ó. Então, Agripa disse a Paulo, irmãos. Então, Agripa disse a Paulo: Você pode falar em sua defesa. Irmãos, e eu quero começar justamente falando aqui. Por quê? Quando lhe for dar a oportunidade para falar, eu não sei qual é a tua luta, eu não sei pelo que você espera, eu não sei, sabe, qual a oportunidade que você pede para Deus lhe conceder, mas eu quero lhe falar algo. Não desperdice suas palavras. Fale com propósito, fale com objetividade. Não desperdice mesmo as palavras. Fale com propósito e em propósito. Fale para quem precisa ser falado. Não tente se explicar para quem não consegue entender o seu coração. Não tente, sabe, falar até mesmo para se explicar para pessoas que não precisam ouvir de você. E talvez nem querem te ouvir. Talvez só querem saber o que tem dentro do seu coração. Então, não desperdice suas palavras. Olha o que Agripa fala: você pode falar em sua defesa. Ele estava ali com um propósito. Qual? Se defender. Se defender, irmãos, embora não precisasse. Então, havia um motivo, havia uma motivação maior, algo que o Senhor Jesus tinha colocado no coração dele. Eu gosto de um versículo que está justamente em Provérbios, capítulo 10, versículo 19. Fala assim, ó: Quanto mais você fala, mais perto você está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. Tiago fala que quem controla a língua é um homem perfeito. E assim devemos ser nós, não desperdiçar as nossas palavras, irmãos, e muito menos com pessoas que só querem, sabe, sugar de nós. Existem pessoas assim. No caso aqui não era o caso, mas eu creio que é pertinente dar esse conselho, eu creio que é pertinente falar. Muitas pessoas não têm interesse de saber como está o seu coração, só querem saber como você está justamente para tacarem mais pedras. Bom, e Paulo fala, Paulo fez um sinal com a mão e começou a sua defesa. Eu gosto dessa parte, porque um sinal com a mão
indica justamente os oradores antigos. Eles faziam dessa forma. Era como se fosse o ofício dele. É como se ele estivesse pronto para falar aquilo que ele ia falar. Então, eu quero dizer, irmão, na oportunidade, haja com sabedoria. Na oportunidade, haja com sabedoria. Fale somente o necessário. Por quê? Porque ele fez um sinal com a mão e começou o quê? A sua defesa. Agripa falou para ele, fale em sua defesa, e ele começou a sua defesa, irmãos. Então, a sabedoria, ela já tem edificado a sua casa. Falar somente o necessário, falar somente sobre o contexto referido, somente sobre o assunto. Irmãos, nós não precisamos, e aqui eu quero ser bem sincero com relação a isso, eu percebo que as pessoas, elas, na carência, ou então às vezes na questão da manipulação das suas próprias vontades, daquilo que é justamente a sua intenção para o momento, elas tentam esticar assunto, vão além do assunto referido, e nós não estamos aqui realmente para isso, irmãos. Em Salmo 39, 1 diz, eu disse, vou ter cuidado com a minha língua, maneira de viver, e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, não falarei nada. E está falando justamente do que eu estava falando. Por quê? Porque pessoas que estão com o bel prazer, irmãos, de simplesmente, ver a nossa ruína, eles não merecem nem a nossa palavra. Paulo estava sendo acusado. Paulo se concentrou na acusação, irmão. Paulo colocou a culpa neles. Paulo disse alguma coisa com referência aos seus acusadores? Não, ele entregou totalmente para Deus. Ele se ateve à defesa. Olha, ele se ateve à defesa. Olha, em Salmo 34, versículo 12, fala assim, vocês querem ser felizes? Vocês querem aproveitar a vida? É uma pergunta do salmista. No versículo 13 ele fala, então procure não dizer coisas más que não contêm mentira. Não precisamos apontar o dedo para o irmão para nos defender, irmãos. Não precisamos ir além do assunto, tentando atribuir algo a algumas pessoas, justamente para tentar, vamos falar, dar um efeito colorido naquilo que nós estamos falando. Ou seja, aqui em Minas nós chamamos de encher linguiça. Não precisamos, irmão. Não precisamos colocar mais do que palavras necessárias. Fale somente o necessário. Ele fala, e aí ele começa a falar, Rei Agripa, considero-me feliz de ter hoje a oportunidade. Irmão, é importante algumas coisas. Quando nós formos colocados diante de gente grande, diante de pessoas, quando uma porta se abrir, quando o emprego chegar, reconheça a competência das pessoas. É importante reconhecer. Irmãos, muitas pessoas são competentes. E mesmo que não sejam, se você identificar que não é, não desperdice palavras, mas mesmo assim reconheça o lugar onde Deus colocou. Em Romanos 13:1 fala que não há autoridade que não foi instituída por Deus. Então reconheça as competências da pessoa. Paulo usava bastante isso, olha, e ele falava assim, ele apresenta minha defesa contra todas e apresenta minha defesa. Quero pegar essa parte, irmão, por quê? Porque nós não, ele fala assim, não me apresenta minha defesa, justamente aquilo que ele estava falando, ou seja, ele não se inferiorizou, ele se considerava e sabia que era a oportunidade clara de quê? De ele chegar com a defesa, porque a defesa falaria de Jesus Cristo, irmão. A defesa confessaria a esperança que ele professava. A defesa mostrava o verdadeiro propósito dele estar ali. Então não se inferiorize diante de ninguém. Quando for falar, nós não somos melhores e nem piores que ninguém. Ele fala isso justamente para Timóteo. Em 2 Timóteo, capítulo 1, no verso 7, diz o seguinte, pois o Espírito que Deus nos deu não é o de medo. Pelo contrário, o Espírito que nos enche de poder, de amor e nos torna prudentes. E algumas versões, eu quero ler na versão Ferreira de Almeida, fala Espírito de moderação, ou de alegria, ou de equilíbrio. Então eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão, quero declarar sobre a sua vida, Deus lhe dará espírito de equilíbrio, de temperança,
A palavra temperança é uma palavra que falta muito no mundo hoje. Equilíbrio para resolver os problemas. Equilíbrio para saber que nós não somos melhores nem piores que ninguém. Equilíbrio para entender que erramos, mas que também podemos nos levantar, e que quem está de frente para nós, mesmo que seja uma autoridade, eu tenho certeza, tropeçou muito para chegar ali. Não é uma coisa simples. Então, sabe, não se inferiorize. E ele fala, ó, minha defesa contra todas as acusações feitas pelos líderes judeus. Não se esqueceu de nenhuma. Todas as acusações. Então enfrente, meu irmão. Enfrente o problema de frente. Enfrente as acusações. Eu quero repetir isso. Enfrente as acusações. Eu estou pregando aqui para pessoas que vai ser colocado de frente a pessoas e às vezes está com medo, às vezes está se sentindo inferior, às vezes está achando que a outra pessoa pode maltratar. Não foi o caso aqui, hora nenhuma, meus irmãos. Esses homens aqui, eu não tenho a informação, não estudei a respeito, mas creio que a semente foi plantada. Creio que o poder de Deus operou. Havia um propósito. Mas enfrente todas as acusações. O inimigo, ele sempre vai colocar nós de frente, irmãos, a um lugar de acusação. Aliás, um dos nomes dele é que ele é o acusador. Talvez seja justo, talvez seja injusto, como o de Paulo. Mesmo que seja justo ou injusto, irmãos, não importa. Enfrente, assuma, sabe? Se for o caso de, por exemplo, acusações, uma acusação justa, irmão, sofra o dano, peça perdão, se corrija. Se for uma acusação injusta, irmão, deixe que Deus te justifique. Eu quero ler com vocês Romanos 8:33, esse versículo, aliás, o capítulo inteiro de 8 de Romanos, eu sempre cito eles para vocês, ele fala muito ao meu coração. A palavra fala em Romanos 8:33, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Eu quero repetir isso. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Estou pregando aqui para pessoas que têm passado por difamação. Eu estou pregando pessoas aqui que têm passado por vergonha, porque mentiram a teu respeito. Eu estou pregando aqui para pessoas que as pessoas simplesmente não conseguem enxergar você como verdadeiramente é. Eu quero te falar, meu irmão, não se explique. Minha irmã, não se explique para quem não consegue entender o seu coração. Deus vai colocar você de frente para pessoas que possam compreender. E se Ele não achar uma pessoa que possa compreender a tua dor, limpar a tua lágrima e te consolar, Ele mesmo virá e enxugará a tua lágrima. E outra, Ele te justificará. A justiça de Deus somente permaneça do lado de Jesus. Não se atemorize. Não te espantes, não tenha medo. O Senhor é contigo nessa jornada. Olha, ele fala, pois não faz... aliás, ele li errado. Ele fala assim, ó. Pois sei que conhece bem todos os costumes e controvérsias dos judeus. Paulo sabia com quem estava falando. Paulo sabia que os judeus era um bando de malucos. E é justamente isso, irmão, o propósito. Sabe, o propósito de esperar em Deus. Porque Ele coloca a pessoa certa com quem nós vamos falar. Não precisamos desperdiçar a palavra ao longo do caminho. Olha, Ele fala, eu sei que você conhece as controvérsias, eu sei que você conhece os costumes. E Ele mesmo fala que participou daquilo. Então, use todos os recursos que estiverem ao seu favor. Deus lhe dará recursos no meio da caminhada. Deus lhe dará situações. Você já tem, eu sei que você é um menino, uma menina de Deus esperto, um homem, uma mulher de Deus muito sagaz, muito viva. E você já tem percebido, Deus tem lhe dado sabedoria para pegar somente aquilo que precisa. O que não precisa, coloca na sacola furada, mas use todos os recursos quando você estiver de frente, sabe, daquilo que você tem pedido, seja um acerto de contas, seja desamarrar um nó, seja um momento de correção, seja um momento de se colocar para ali explicar o teu ponto de vista, a tua defesa. Use todos os recursos. Eu estou pregando aqui, meu irmão, para uma pessoa que
está com o coração agoniado, que está com medo de falar com alguém. Não tenha medo de falar com alguém. Não tenha medo de falar. Não liga não, meus irmãos, é a minha cachorrinha. Olha, não tenha medo de falar com as pessoas. Não tenha medo de expor. Deus lhe dará os recursos. Use os recursos disponíveis daquilo que Deus já lhe entregou no teu coração. Quero ler com vocês capítulo 2 de Provérbios. Ele dá uma instrução bastante sábia para nós nesse momento. Ele diz assim, o livro de Provérbios: porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Você saberá o que fazer. Eu quero, decretar sobre a sua vida. Eu quero declarar sobre a sua vida. O Senhor acrescentará conhecimento. O Senhor acrescentará entendimento. Você entenderá que essa situação, por mais difícil, será benéfica para você, mesmo que você tenha que passar por o limbo do medo, o limbo da vergonha, o limbo da prisão, mesmo sabendo que é inocente. Então use todos os recursos a favor. E vamos terminar, porque Paulo fala assim, ó: portanto peço que me ouça com paciência. E como é bom, né, irmãos? Como é bom, né, minha irmã? Encontrar alguém que tem a capacidade de nos ouvir com paciência. Tem muita gente, tem muito falador. Tem muita gente que fala e não tem nada a dizer. Você já conversou com pessoas que, a hora que você vai falar, e elas vomitam? Eu era assim, irmão. Hoje eu pedi ao Senhor para me aprender o que Ele fez. Ele mandou faladores para mim e eu aprendi a exercitar. Eu gosto de ouvir as pessoas, sabe? Eu aprendo com elas. Toda pessoa tem algo para nos ensinar. Toda pessoa que você cruza no meio do caminho vai ter algo para te ensinar. Uma mentira você pensar que não, uma mentira do inferno você pensar que sempre tem. Nós somos ensinados e ensinamos. E quando você ouve com paciência, você consegue extrair. O Senhor Jesus fala que justamente as pessoas que a colheita é de 30, 60 e 100, em Mateus capítulo 13, no versículo 25, é aquelas pessoas que ouvem com atenção. E a atenção, ela exige paciência. Então é bom quando nós ouvimos com paciência. Por quê? Porque agora Paulo vem. Agora ele vem fazer o quê, irmão? Pregando a palavra. Prega a palavra. Prega a palavra a tempo e fora de tempo, quando a oportunidade lhe for dentro. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, mas pregar a palavra não há tempo. E quando eu falo pregar a palavra, irmãos, nós precisamos compreender. Não necessariamente aqui o que eu estou fazendo com vocês, lendo os versículos e me apoiando em textos bíblicos para dar suporte e credibilidade àquilo que está sendo dito. E mais do que isso, eu sei que quando eu falo, o Espírito Santo, ele transcende essa telinha e vai ministrando corações dos fiéis, daqueles que creem em dias melhores e que creem que Deus pode resolver o problema deles. Mais do que isso, irmãos, é muito mais do que isso. Pregar a palavra é viver a palavra. Eu quero repetir, pregar a palavra é viver a palavra. Viva a palavra em todo o tempo. Sabe como Noé pregou? Com martelo e com prego, construindo uma arca, irmão. A única coisa que ele dizia era que o mundo estava condenado. Não ficava com pregações eloquentes. Pregava com a vida. Pregava com obediência. Pregava caminhando sob uma visão. Pregava, condenando aqueles que estavam no pecado, mas salvando a sua família. Quero terminar com vocês justamente com um texto sobre Noé, que está em Hebreus capítulo 11, no versículo 7. Fala assim, ó: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família. E por esta fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça e segundo a fé. Então saiba, irmão, que você terá inspiração divina para fazer o que está fazendo. O temor a Deus vai te conduzir justamente a dar as marteladas na tua arca, preparando a salvação não só para você, mas para todos que você ama, os que estão longe, as próximas gerações, a família e aqueles que se encontram no caminho. Mas saiba que haverá acusação e esses serão condenados pelo próprio Deus por meio da tua fé. Mas saiba que há uma promessa, além da salvação para a família, há uma posição de herdeiro da justiça, há uma posição que é segundo a fé, há uma posição, há um lugar de descanso
aonde a bondade e a fidelidade do Senhor te seguirão todos os dias, que vem por meio da fé, na promessa. Então fique tranquilo, economize palavras e siga adiante, sabendo que Deus é contigo, te amando em todo o processo, lhe concedendo sabedoria e entendimento para falar as palavras certas quando forem precisas. Abra teu coração com Ele, meu irmão. Abra teu coração com Ele, minha irmã. Ele é capaz de te fazer chegar a esse lugar final, a um lugar que tem algo prometido para ti. Que Deus abençoe vocês, irmãos. Lembrando que o Cordeiro tem a recompensa para o teu sacrifício. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.